Aleluia. Paz, irmãos. Toma teu assento aí, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Presença de Deus, né? Quem está sentindo a presença de Deus? Amém? Está muito forte aqui, né? De imediato vamos ali abrir nossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 5. Vamos folhear um pouquinho a Bíblia, né? Daniel capítulo 5, versículo 1. E o rei Beltsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores e bebeu vinho na presença dos 1000. E havendo Beltsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata de Nabucodonosor, seu pai, que tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebesse neles o rei, os príncipes e as suas mulheres e concubinas. Amém? Vamos abrir também mais um versículo aqui em Isaías, capítulo 45, versículo 1. Aí você vai entender a Bíblia. A Bíblia, pela teologia, ela sempre se explica ela mesma. Quando você quer entender as passagens bíblicas, então você tem que folhear a Bíblia, e embaixo da Bíblia tem um rodapé aí, ó. E você às vezes, se você não tem a Bíblia de concordância, você vai ver os versículos que concordam. Aí uma parte da Bíblia explica a outra. Amém? E assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem toma pela mão direita para abater as nações diante da sua face, e designar os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Mais um. E eu irei adiante dele e endireitarei os caminhos tortuosos, e quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as portas de ferro, os ferrolhos de ferro. Amém? Fica glorificando a Deus. Vamos fazer uma oração no nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós lemos a Tua palavra e oramos nessa noite para que o Senhor venha nos ajudar. O Senhor não precisa do homem para nada, mas eu sei, Pai, que o Senhor nos incumbiu nesta noite de pregar a Tua palavra e de trazer uma mensagem a esse povo. E eu queria, Senhor, que eu pudesse ser um vaso nas Tuas mãos. Eu queria, Senhor, que nessa noite o Espírito Santo estivesse aqui, tão forte, mas tão forte como no domingo passado, a qual o Teu povo, que se chama pelo Teu nome, pudesse sair daqui curado, liberto, e o nome do Senhor Jesus viesse a ser glorificado. Amém? Irmão, se nós começarmos a ler a Bíblia nessa parte, em Daniel aí, Daniel no ano mais ou menos 549, 559, 560, ele faz uma oração, pedindo a Deus a libertação do seu povo. Vocês imaginam que Daniel, ele passou pelo rei Nabucodonosor, e depois também os médios e os persas, o Ciro o Grande. Vocês imaginam que antes da Babilônia ser cativada, mais ou menos quase 100 anos, Isaías já profetizava que o povo estava desviado de Deus, que o povo estava se voltando a outros deuses e deixando de adorar ao único Deus verdadeiro. E as maldições de Deuteronômio, capítulo 28, a qual cairia sobre o povo que não obedecesse às leis, assim também como a obediência levaria todas aquelas bênçãos, mas também se não obedecesse levaria as maldições. A Bíblia diz então, aqui quando nós lemos no livro de Daniel capítulo 5, que Beltsazar, ele, filho de Nabucodonosor, quando seu pai morre, ele faz coisas que não deve, porque naquela época o rei Nabucodonosor foi levantado por Deus, mesmo sendo uma nação pagã, uma nação que adorava outros deuses, para corrigir o povo de Deus. Me explica então, o povo de Deus se desviou e começou a adorar a outros deuses, adorar a entidades, adorar a tantas outras, a tantos deuses de outras nações, que Deus então levanta os profetas, vem Isaías, né, vem Ezequiel, e vem tantos profetas falando, né, e advertindo o povo para que voltasse a Deus. Mas a Bíblia diz que o povo não obedeceu e não voltou, continuou a adorar apóstolos ídolos, continuou a adorar a outros deuses, a Baal. E a Bíblia diz então que Deus, então, ele levanta esse rei para vir lá e invadir a cidade, e levar cativo o povo de Deus. E se passa agora quase 70 anos, em que o povo está cativo, preso na Babilônia. E aí o filho de Nabucodonosor, Beltsazar, ele faz uma coisa que não devia.
Tu imagina que na época que Nabucodonosor levou cativo, ele levou tudo o ouro, a prata, tudo aquilo que Salomão tinha construído no templo. E os utensílios da casa do Senhor, eles foram colocados numa despensa, e a Bíblia diz que naquela noite ele convida, o reino dele era tão grande, a Babilônia, os caldeus, que ele convida 1000 príncipes de nações do seu reino, que estava abaixo da sua autoridade, para beber e fazer uma festa de 100 dias. A Bíblia diz que naquela festa, então, ele vai lá e pede para o mordomo dele abrir a porta da despensa e pega os copos, os utensílios que eram usados no templo, de ouro e de prata. E aí ele chama as mulheres, os príncipes e até as prostitutas, as concubinas, e começa a beber vinho e se embriaga. E a Bíblia diz que naquela mesma noite aparece uma mão na parede e escreve em hebraico, traduzido ao brasileiro quer dizer: pesado foste na minha balança e infiel foste achado. A Bíblia diz que então na mesma noite eles ficaram trêmulos, esse rei começa a tremer, e ele tem medo daquela escrita, porque todos os convidados viram aquela mão muito grande, branca, escrevendo em hebraico, que ele foi pesado, mas eles não sabiam o que estava escrito, porque eles não sabiam ler em hebraico. Então eles começaram a chamar os adivinhos, ninguém sabia, então chamaram a Daniel, por isso está escrito no livro de Daniel. E Daniel vem e interpreta aquela mensagem, e disse: olha, está escrito em hebraico que tu foi pesado, Deus te pesou, Ele colocou um peso de um lado e um peso do outro, e você foi pesado, e esse peso foi irregular, você não foi justo com Deus, você fez algo que não devia, e nesta mesma noite você vai morrer. Agora vocês imaginam, esse mesmo profeta que advertiu o povo, que o povo ia ser cativo, também 200 anos antes de Ciro o Grande, o persa, nascer, ele escreve uma carta, ele escreve os pergaminhos dizendo: Ciro o Grande, o meu pastor. E ele escreve essas cartas, e quando esse rei Nabucodonosor leva o povo cativo, ele leva os utensílios, essas cartas, tudo. E quando aquela noite o rei Beltesazar, ele cai em pecado, tomando esses vinhos nos utensílios da casa de Deus, a Bíblia relata então que esse rei agora é morto na mesma noite, porque os médios e os persas vêm lá e invadem ele, e mata ele no próprio leito, e traz tudo o que eles pegaram das outras nações também cativo para os médios e os persas. Agora vocês imaginam, passa-se 200 anos, que foi escrito 100 anos antes, agora quase 100 anos que o povo está cativo. E um dia esse Ciro, ele começa a olhar no ano 560 e ele vê aquela carta escrita: Ciro, o meu pastor. Mas como é que sabia esse homem que escreveu Isaías essa carta a respeito de mim? Esse homem já é morto, isso aí faz 200 anos antes de eu nascer. E a Bíblia relata então que Ciro começa a conhecer o povo de Deus, e ele começa nessa carta a ter temor do Deus vivo, o Deus de Israel, mesmo sendo um persa ou um medo. Então ele começa agora a ter um certo respeito pelo povo de Deus. E a Bíblia relata então que ele levanta Zorobabel. Zorobabel era um príncipe que vem da descendência de Davi e de Judá. E a Bíblia diz que ele manda mais ou menos entre o ano 539 de volta a Jerusalém, com respeito de Ciro, dos médios e os persas. Ele vai lá para reconstruir o templo. E a Bíblia relata então que na construção do templo ele consegue fazer os alicerces, porque muitos adversários se levantam e foi interrompida a obra por muitos e muitos anos. Agora Zorobabel, ele está lá e ele quer saber o porquê que foi interrompido, porquê que o rei manda a carta agora, e porquê que tantas coisas, porque o povo dizia, o próprio povo de Deus, que estava corrompido às vezes na própria terra, ou o povo de outras nações, que esse povo ia reconstruir o templo, ia reconstruir a cidade, e ia se voltar novamente contra os médios e os persas. Aí o rei disse: encera tudo, não constrói mais. Então Zorobabel fica parado, e ele fica orando, fica buscando a oração a Deus para o que ele poderia fazer. Naquele tempo Deus levanta Esdras. Esdras agora seguido pelo rei Artaxerxes, né, um persa. Ele está lá tomando conta do palácio junto, porque ele é um sacerdote, mas também conhecido de Deus. Era o povo que nasceu, Esdras, Zacarias, Ageu, tudo nasceram dentro da Babilônia. Porque passou 70, 80 anos, né? Deu mais de 175 anos a ida e a última volta. Vocês imaginam, não foi só 70 anos foi só a primeira ida e a primeira volta. A Bíblia diz então que esse rei permite, Artaxerxes,
Esdras vir para Babilônia, vir para Jerusalém e ver o que estava se passando lá. Vocês podem ver que ele olha tudo, e de repente, quando você vai para o livro de Neemias, você vê que Neemias era o copeiro do rei Artaxerxes. E ele está lá, e de repente vem a notícia. Provavelmente Esdras volta, segundo a teologia, novamente para a Babilônia, e traz as notícias. E diz: olha, Zorobabel parou de construir o templo. As coisas não estão fáceis, né? E conta para Neemias que os muros estão caídos, os túmulos estão abertos, a cidade está destruída, e os pobres estão vivendo em Jerusalém na miséria. Então a Bíblia diz que Neemias entra num jejum forte. Ele não come mais, ele está com o seu semblante triste, e ele tinha que servir o vinho. Ele tinha que beber por primeiro, e ele vai lá, bebe o copo e coloca, e está triste. Então o rei Artaxerxes pergunta para ele: mas o que está acontecendo, Neemias? Por que tu está triste? Ele diz: eu recebi a notícia agora, que a minha cidade dos meus pais está destruída, e o grande Deus, a qual muitas vezes você também está a favor aqui, você sabe a história, ele está sem o templo, ele está sem nada construído, foi tudo interrompido lá. Então Neemias, ele é tão bem visto por rei, que o rei manda os recursos para ele, e diz: olha, Neemias, pega o que tu precisa, volta para Jerusalém, e começa a reconstrução dos muros. Vocês imaginam, Esdras vem, especula tudo, ele volta, ele traz o relatório, agora Neemias vem e começa a reconstrução. Só que tem um detalhe, irmãos, para Deus reconstruir aquilo tudo, Deus tem que fazer as coisas certas. Primeiro Deus manda verificar o que está acontecendo, e a Bíblia diz que então quando Esdras vem, ele traz a notícia para Neemias, Neemias vem junto com ele, e agora começa uma grande obra. Só que essa obra não tinha os recursos. Zorobabel já estava velhinho, e ele não conseguia fazer a reconstrução do templo. Aí Deus levanta os profetas. Muitas vezes você entra num culto como hoje, e muitas vezes você passou por tantas igrejas, por tantos problemas, né? Porque o antigo templo era reconstruído por Salomão, depois do tabernáculo móvel. Vocês imaginam que ele tinha ouro, tinha prata, ele tinha os pilares de Salomão, que tinha 12,80 metros de altura, folhado, todos eles a ouro, com romãs, feito de bronze. Era um luxo, era coisa tremenda. Mas a Bíblia relata agora que o templo estava parado nos alicerces, que o templo estava parado e não tinha como reconstruir, não tinha os recursos financeiros. E Deus é um Deus poderoso. Eu glorifico a Deus porque Deus sempre ele traz as coisas à existência. A Bíblia relata então, depois que Esdras vem de volta com Neemias para Jerusalém, ele começa agora a trazer a primeira coisa ao povo: o temor de Deus, né? Você pode ver que quando Zacarias tem as 8 visões, ele começa a ter a visão da mulher no meio do êfase, né? Então a Bíblia fala: a mulher é o povo, é a igreja, mas aquela mulher está suja, aquela mulher precisa ser refrigerada, aquela mulher precisa de um avivamento. Depois ele tem outra visão dos cavalos, quer dizer, a volta, quer dizer, as carruagens que voltariam, e ele começa a ter visões. Depois ele vê também o cesto de figos podres, ele começa a ter essas visões. Mas uma das visões que me chama a atenção de Zacarias é quando ele enxerga agora, né, as vestes de Zorobabel, esse príncipe, e do sacerdote que ele traz, Josué, junto consigo da Babilônia, para reconstruir o templo, porque os muros estavam sendo reconstruídos, a cidade está sendo fortificada, mas o templo estava parado. Deus não permitiu, porque não havia recursos. Então Deus ele faz uma visão a Zacarias, e diz: Zacarias, entrega a visão agora a Zorobabel, entrega a visão agora a Josué, o sacerdote que vem da Babilônia, para que eles possam enxergar as condições que eles estão vivendo. Quer dizer, levar o povo à consciência do pecado. E aí Zacarias, ele fala então essa visão para Zorobabel, e fala essa visão também para Josué, porque eles eram filhos de sacerdotes, os seus pais adoraram outros deuses, os seus pais se corromperam, mas agora Deus queria fazer algo novo, e nesse algo novo, então Deus mostra na visão, que as roupas de Josué estavam sujas, que as roupas de Josué estavam manchadas, que as roupas de Josué tinham que ser lavadas. Então o diabo estava acusando diante de Deus a Josué:
A Bíblia diz que o diabo tinha poder, porque tu pode ler a passagem da visão. O diabo apontava o dedo e dizia: o sacerdote está sujo, o sacerdote vem de uma descendência suja. Mas a Bíblia diz que vem outra visão, e essa visão vem muito mais poderosa. Essa visão agora que Zacarias tem é de duas oliveiras que estão muito grandes, e no meio das oliveiras tem um vaso, e esse vaso agora, ele está sendo injetado pelo óleo das oliveiras com canudos, 7 canudos que entram no vaso, e abaixo do vaso os canudos caem num menorá, que nem aquele lá, e pingava o óleo, e o fogo começava a acender. E a Bíblia diz que então as vestes de Josué foi lavada, foi vista limpa. Significa que aquele óleo era o Espírito Santo que estava descendo sobre a vida de Josué para a reconstrução do templo. Deus primeiro, para trazer um avivamento, tem que trazer consciência do pecado. E a segunda coisa que Deus traz para uma igreja é a unção que quebra o jugo, é a unção de lavar nossas vestes e dizer: no sangue de Jesus tem um avivamento. Então a Bíblia relata que agora então está completo. Josué e Zorobabel, agora o sacerdote e o príncipe de Judá, estavam prontos para reconstruir. Mas eles clamaram: mas agora, aonde virá o recurso para Ipabe construir uma estalagem de alojamento para os grandes líderes que vêm para cá no seu terreno? Está faltando recurso, há uma pandemia, há um problema financeiro e arroio do meio. Não há problema financeiro para Deus. Então Deus usa Ageu, e ele diz assim: meu é o ouro e meu é a prata, não temeis, se eu mandei voltar, é porque o meu recurso vem. É por isso que nesse momento, na época que nós estamos vivendo, Deus tem que levantar profeta para profetizar nos terrenos, nas construções dos grandes palácios dessa cidade, algo que você ainda não viu. A Bíblia relata então que Ageu chega lá. Coloca lá Ageu 2:8 e 2:9. Oh, glória a Deus. Coloca lá Ageu 2:8 e 2:9. Oh, não vai dar, que glória a Deus. Deixa assim. Está dizendo assim, ó: a prata é minha, o ouro é meu, diz o Senhor. A glória da última casa que vocês vão construir é muito maior que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E eu darei paz, e eu mandarei os recursos. Quer dizer, não se preocupa. Às vezes você entra aqui e está se preocupando com as condições financeiras, com as condições que estão contrárias, com as condições da sua família, e você vem nesse lugar e fica se preocupando como Josué, como Zorobabel. Oh, descansa o teu coração. Se Deus te mandou para cá e te trouxe para Jerusalém que está aqui, Deus vai prover o recurso. Não te preocupa. Só que ainda Zorobabel estava preocupado, já estava velhinho, com quase 85 anos, e ele queria uma confirmação. Então a Bíblia diz que Deus usa Zacarias. Não vai dar de novo, né? Então a Bíblia diz em Zacarias 4:6 que Deus manda o profeta Zacarias, o menino que nasceu na Babilônia. E a Bíblia diz então que os muros já estavam fechados, os muros estavam prontos, os adversários foram muitos, os adversários contrários a Neemias foram bastante, ao ponto de tirar quase Neemias do foco. Mas ele, trepado na escada, colocando as pedras ao redor do muro, ele diz: olha, eu não tenho tempo para olhar para baixo, porque Sambalate e Tobias estavam querendo fazer Neemias parar com a obra. Tem muito Sambalate e Tobias na tua vida, às vezes, que vem do teu lado e diz: não vai dar, vai ter que parar a obra, o muro não vai ficar bom, até uma raposa, viu, Neemias, vai derrubar. Aí eles esquecem que o que está na unção, que o que está no fogo fortifica. Se as pedras já eram fortes, e quando a cidade foi queimada, e muita pedra era de tijolo, e o tijolo no fogo fica muito mais forte. Então vai botando fogo aí, meu filho. Não te preocupa com quem diz que não vai dar, que a tua vida até uma raposa derruba, que você venha para o lugar errado. Não, Deus te mandou para cá. Se Deus te mandou, Ele vai sustentar, Ele vai dar o recurso, Ele vai prover as coisas. Não te preocupa, viu? A Bíblia diz então que Zacarias se levanta, esse menino agora, e vai diante de Zorobabel e diz assim: eu tenho uma profecia para a tua vida. E ele diz assim, ó, em Zacarias 4:6:
E me respondeu dizendo: esta é a palavra do Senhor, Zorobabel, dizendo: não é por força, e nem pelo teu poder, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E ele diz assim no versículo 4:8, e veio a palavra dizendo assim: mãos de Zorobabel têm laçado os alicerces dessa casa, mas também as suas mãos acabarão de fazer a casa do Senhor dos Exércitos, por isso que eu vos enviei para cá. Quer dizer, o que Deus fala, Ele sustenta, meu filho. Então não tema. A Bíblia diz que o menino agora está profetizando para o mais velho, dizendo assim: ó, fica tranquilo, se Deus mandou fazer essa casa, se Deus mandou reconstruir os alicerces, Zorobabel, Deus vai acabar, as tuas mãos vai acabar. Tem coisa que começou na tua vida, meu filho, e até agora não foi acabado, parou por muito tempo, mas hoje Deus te trouxe aqui para dizer: a obra vai continuar, as coisas vão acontecer, não vai parar. Algo que Deus começou, Ele termina. Pastor, eu não sei. Se Deus profetizou que tu vai fazer coisa para fora do país, meu filho, Deus usa o que não é. Deus tira da Babilônia, Deus bota na Babilônia, Deus tem poder. Não te preocupa se Deus te trouxe para cá hoje, viu? É porque Ele tem um plano muito grande na tua vida. É algo impossível para você. Então você fica olhando: onde é que está o recurso? Aonde estão as coisas? O alicerce está posto. Mas a Bíblia diz que Deus então levanta os profetas. Eu vou profetizar na tua vida hoje. Eu vou profetizar na tua vida. Todos os alicerces são os fundamentos que você tem colocado em Deus. E todas as profecias que você recebeu até hoje e não se cumpriram, todos os alicerces que você colocou, todo dízimo, oferta que você tem depositado, e você olha em volta, é crise, é desemprego, mas Deus tem te sustentado, Zorobabel. Deus te trouxe de volta a Jerusalém com propósito. Deus te tirou da Babilônia e te trouxe para Ipabe. Deus te trouxe do mundo para cá, para dizer para você: o templo do Espírito Santo é você, e a glória que está aqui é muito maior do católico, dos espíritas, de tudo aquilo que você viveu, porque tem reconstrução nova. E a Bíblia diz então que continua a obra de Deus. E aí o templo está pronto. Meu Deus do céu, 539 a primeira vinda com Zorobabel, 480 mais ou menos, a 470 a segunda vinda, e aí 439 já, 440 a terceira vinda. Aí o povo que voltou por último já era velhinho, porque já se passou muitos anos, 175 anos, muitos moreram, muitos nasceram, muitos já estavam com 100 e poucos anos. Zorobabel, quando ele vem da primeira vinda, né, tu imagina, ele já estava com quase 95 anos, Lucas. Ele nasceu na Babilônia, Ageu nasceu na Babilônia, Zacarias nasceu na Babilônia. Então quer dizer o quê? Que dá para nascer no mundo, dá para ser da Ipabe, viver no mundo, trabalhar no mundo, mas não se corromper com o mundo. Dá para andar como a garça no meio do bar, bicar o bichinho, comer fora e não se sujar. Quer dizer o quê? Que tudo que é nascido na Babilônia não presta? Mentira do diabo. Não interessa de onde você veio, por que você veio. O interessante é que Deus te tirou de lá para trazer para cá. E se Ele trouxe para cá, meu filho, Ele tem um propósito na tua vida. Ah, pastor, mas eu já estou muito velho para ter propósito. Os velhinhos chegaram diante do templo, era inauguração. Neemias então levou o povo à consciência do pecado, porque tinha pegado outras mulheres estranhas, mulheres de outras nações. Aí Neemias está lá, Zorobabel bem velhinho sobe no pináculo junto com Jeremias e disse: olha, povo, devolve as mulheres estranhas, os homens estranhos de outras nações, porque Deus quer uma raça pura. Isso é para você que muitas vezes está na Ipabe e diz assim: eu vou pegar alguém lá do mundo, porque aqui eu não acho. Ô meu filho, espera aí que Deus está mandando o que é teu. Não te precipita, que não você quebra. E porque depois você vai ter que devolver em dobro. E a Bíblia diz que o povo chorou, porque o povo tinha laços de intimidade, tinha filhos, mas Deus tinha que ser duro e corrigir, porque aquelas pessoas iam trazer outras culturas, e Deus estava lavando a casa. Então a Bíblia diz que o povo se afastou chorando e voltou para suas nações. Neemias agora e Zorobabel estão prontos.
A glória está lá. O templo está bonito por fora. Então o povo velhinho está lá preparado para dar o salto inicial e entrar no átrio. Os sacerdotes mais antigos voltando da Babilônia, que nasceram lá e tiveram uma cultura diferente, agora começam a aprender com o livro da lei, porque essas começam a ler o livro da lei, o rolo volante que Zacarias vê é a lei que está sendo lida. E a Bíblia diz que quando é lido o livro da lei, o povo chora, Lucas, se arranca os cabelos, fica apavorado e vê o quanto os seus pais estavam errados. Sabe quando você vem do mundo e tudo vale lá fora, e você vem aqui e tem consciência do que é Deus, e você começa a ver que tudo que você fez é pecado, tudo que você fez, as bebedices, as brigaiadas, tudo que você fez, então você cai em si como eu caí. Eu disse, mas para onde eu estou indo? Para um caminho do inferno. Então você se dá conta e você quer corrigir a sua vida. Então você tem um propósito com Deus e diz, eu vou servir a Deus. Então o povo quer voltar a Deus, ele se prepara, eles lavam suas vestes, eles ofertam sacrifícios. O altar está pronto, animais de monte têm chegado, mesmo com a pobreza do povo, porque Neemias também foi e buscou recursos, e o rei Astaxerxes disse, tudo o que tu precisar, para se cumprir a profecia de Ageu e Zacarias, porque eu profetizo em nome de Jesus, que recursos grandes vão vir, mas vão vir da maneira certa. Hoje eu disse para minha esposa, eu vou caminhar, e quando eu estou caminhando, eu fui paralisado na rua por um homem, e esse homem botou a mão no meu peito e disse, pastor, eu trabalhei contigo há muitos anos, e eu fiquei sabendo, eu sou católico, que a tua igreja está curando todo mundo. Eu fiquei sabendo que curou uma cega, eu fiquei sabendo que curou paralítico, eu fiquei sabendo que curou um homem esses dias. Eu se televisão que eu levantava o braço, pastor, eu tenho 5.000 reais. Ele me puxa um fecho de dinheiro, milagre na minha mão. Me cura agora, pastor. Eu disse, levanta daí, homem. Não funciona assim. Aí eu disse, Espírito Santo, o que eu falo para ele? E o Espírito Santo disse, se você orar por ele, ele vai ser curado. E você pode até sair com 5.000 reais. Só que eu vou ficar triste contigo. Eu disse, Deus, nem passou pela minha cabeça curar ele aqui. E nem passou pela minha cabeça eu me vender. Porque para mim não serve. Deus disse, agora eu gostei de você. Eu disse, guarda o teu dinheiro, meu filho. Primeiro você tem que vir para a igreja e reconhecer o teu pecado, abandonar a idolatria e te converter a Jesus Cristo, e Ele vai curar você de graça. Aí você que vinha nessa igreja e não vem mais, e você está assistindo live em que as pessoas mandam 100, 200 para ouvir profecia, engole essa, meu filho. Sabe por quê? Porque Deus aqui cura de graça, Deus dá profecia de graça, aqui Deus é Deus. Aqui você não precisa pagar live, mandar dinheiro. Se você jogar no altar aqui é por honra. Nós não se vendemos. Ainda há uma geração de Zorobabel que olha para o terreno vazio, que olha para o templo que não tem formosura, mas não se vende, mas não se vende. Aí os velhinhos estão diante do templo. Vamos entrar. Logo que nós abrimos aqui, isso aqui era feio, irmãos. Não era assim. Nós estávamos lavando, foram sendo pregados, e umas mulheres passaram aqui, olharam para dentro e voltaram. E eu escutei a conversa e me entristeceu. Mas o que eles têm de formosura lá dentro, para que esse povo tudo vai lá? Aí diz uma outra lemoa, pois é, eu não vi ninguém lá de ídolo. Eu não vi Maria, não vi ninguém. E eu só escutando na porta. Pois é, não tem nem altar que nem os padres têm. Não tem nada ali dentro. Eu não sei, aquele povo é tudo louco. Aí eu fui obrigado a dar uns 2 passos. Eu disse, minhas senhoras, volta aqui. Isso foi logo no início. Nós temos uma coisa que vocês não têm. O quê? Vocês podem ter ídolo. Vocês podem ter ouro, prata. Vocês podem ter formosura no templo. Isso tinha no templo de Salomão. Para essas igrejas modernas, grandes catedrais, tinha. Mas um povo corrompido perdeu tudo.
Agora Deus levou a consciência do pecado. Deus traz ministros verdadeiros que nasceram lá, lá debaixo de um jugo pesado da Babilônia, mas não se corromperam. Ainda que todo mundo dizia: come o manjar, come o manjar. Não, eu prefiro me ajoelhar e olhar para Jerusalém, porque lá o meu Deus habita. Guarde os teus 5.000, porque ainda eu tenho meus olhos na Ipabe, na janela que está para o céu. Aí eu disse: eu tenho uma coisa aqui que vocês não têm. O que tu tem aí? Você já veio falar no Pai, no Filho e no Espírito Santo? Sim. Pois é, nós temos o Espírito Santo. Você não vê Ele. Não é o Deus do Antigo Testamento que aparecia em forma de anjo, que às vezes tu vai numa certa igreja cheio de anjinho. Mas também não é o Cristo que estava na terra, em carne e osso, porque Ele morreu, ressuscitou e disse: eu vou ao Pai. Nós temos a terceira pessoa da Trindade, um Deus em 3 pessoas, que você não vê, mas quando Ele chega num culto de sexta-noite, Ele cura o paralítico, Ele faz o fuzuê. Você não vê, mas você vai sentir a diferença da glória. Aí elas foram embora. Assim estavam os velhinhos, acostumado com os templos de Salomão, assim estão de outras igrejas, acostumado com as catedrais, viu, filhinho da Clara? Acostumado com tudo que é grande. Mas quando chega na Ipabe, eles olham. E os velhinhos foram entrando no templo, foram entrando para o átrio, a porta se abriu, eles olhavam para dentro. E de repente os levitas entraram. E Deus então começa a encher a casa. A nuvem vem por cima. A nuvem começa a vir por cima. A coluna de fogo começa a descer. A fumaça começa a vir. Então a Bíblia diz que os sacerdotes não puderam fazer o culto. A glória. E eu já tenho glória, já está enfumaciando esse lugar. Se você não sentiu, dá glória a Deus aí, porque tem algo acontecendo no mundo espiritual. E a Bíblia diz então que os velhinhos choravam. Eles choravam, batiam no peito e diziam: realmente a glória da segunda casa. Viu, para você que vem de outra igreja, a glória da segunda casa, essa aqui é muito maior, muito maior, muito maior que da primeira. Todos nós viemos ou de uma igreja evangélica, ou do catolicismo, do espiritismo, não estou desfazendo, mas a glória da Ipabe, essa glória aqui é diferente. Pode estar na UTI, e o irmãozinho levando recado, e o profeta Ageu está aqui, ó. O Zacarias está lá, o Neemias está lá, e de repente diz assim: diz o Senhor, não vai morrer, não vai morrer. Essa é a glória da segunda casa, é a glória da segunda casa. Pode o pai do Bruno estar na UTI 40 dias entubado, mas o profeta Ageu vai lá e diz: não é para morte, é para restituição da família. Eu creio num Deus ainda que usa profeta. Pastor, onde está a glória? Você não vê, mas ela está aqui. Ela está aqui para dizer para você: tem recurso financeiro sim. Está chegando agora dos reis para cá. Pode reconstruir. Viu, pastor Tiago? Antes que acabar o ano de 2022, vai ter uma construção naquele terreno. Porque depois de tudo isso, no ano 440, Deus levanta Malaquias. Espera aí. Agora eu não quero mais enriquecer a Babilônia. Os médios e os persas estão fornecendo dinheiro para que eles possam enriquecer nas ofertas. E você construir tudo isso às custas dele. Agora eu quero que o meu povo oferte. Roubará o homem de Deus? Puta, mas a mensagem de Zacarias é fera, cara. Oh, de Malaquias. Roubará o homem de Deus? E aí ele responde: todavia vós me roubais. Peraí, eu pensei um dia: você vai levar um ladrão para a tua casa, sabendo que na tua casa ele vai roubar você? Pô, e se Deus diz para Malaquias que roubará o homem de Deus, ele responde: todavia me roubais. Então quando você entra na casa de Deus que tem glória, e você não é dizimista, você está roubando a Deus. Se você não leva um ladrão para a tua casa, por que Deus vai permitir você ficar aqui dentro roubando a ele? Aí diz assim o fulano: fulano saiu, ciclano saiu. Claro, tchau, tem que ir mesmo. Acerta com o Tiago e vai embora.
Quer ser infiel? Deus não precisa de muitos, Deus precisa de poucos. É 4, 5, meia dúzia aí para reconstruir o templo. É um Neemias e mais 2 ou 3. Mas quando está fortificado, o povo vem. Aí Malaquias leva o povo à consciência. Mas de que nós estamos roubando, diz o povo? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Todavia me roubais. E por isso com maldição vocês são amaldiçoados, com enfermidade, com doenças, porque vocês só dão o que provém, mas não são fiéis em tudo. Mas se vocês são fiéis, eu trarei agora. Aí Deus levanta um outro. Deus levanta Jonas. E Jonas aparece também na história. Meu Deus do céu, Jonas aparece na história, Lucas. Então estão construindo, o povo está dizimando. Então Deus tem um recado. Tudo que o gafanhoto levou, o cortador, o migrador, o devorador, o destruidor, eu vou mandar vinho, eu vou mandar trigo, e os vossos mananciais transbordarão. Você pode dar um glória a Deus aí? Deus vai começar a levantar uma geração que vai transbordar. Aí você vem para um culto que nem hoje, está dizendo glória a Deus, mas vai pegando teologia, filho. Deus está levando um conjunto de profetas. Deus está fazendo pastores chegar a essa igreja, para que haja um equilíbrio no corpo. Um constrói, o outro levanta muro, o outro é profeta, o outro tem uma mensagem, o outro tem isso. Sabe o que é isso? Cristo na cabeça e o corpo trabalhando. Tem coisa acontecendo. Eu tenho meus primiciantes da minha vida. E a partir do mês que vem agora, todos que vão me primiciar vai botar o nome e a data e eu vou assinar atrás. E todo mês quem primiciar na minha vida vai ter um culto especial na segunda-feira às 8 horas. Mas se você não quer primiciar, não primicia para outro pastor. Se você não quer ser primiciante, não precisa. E eu vou pegar o caderninho uma vez por mês, eu vou para o monte, bem sozinho lá, orar a Deus para os meus primiciantes. Porque Deus me disse assim, está chegando uma época de escassez. Assim como foi com José no Egito. 7 anos de fartura e 7 anos de miséria. Eu disse, Deus, mas o que vai faltar? Pão. Eu disse, como pão? A palavra de Deus. Eu disse, Deus, sim. Aquele que não se alimentar e guardar no estoque orações, jejum, primícia, oferta, dízimo, depois quando vier os 7 anos de sofrimento, não vai subsistir na minha igreja, porque Cristo está próximo. Mas aquele que se for fiel e guardar a chave do celeiro, José tinha a chave do celeiro, as nações, pastor Tiago, vão vir se alimentar aqui, e quando você abrir a porta, vai vir aqui se alimentar, porque a palavra de Deus vai ser o pão que vai alimentar. E como está nos dias de Elias, está escassa a palavra de Deus, está escasso de profeta, está escasso de pessoas que dizem assim para ti, levanta e anda. Porque os grandes líderes querem fazer, sabe o que? Eles querem pagar os paralíticos nas portas, para que eles continuem paralíticos, e eles tiram migalhas nas portas, no final do dia eles pegam 2, 3, carregam para casa e distribuem a oferta entre eles. Eles querem continuar com os caras que estão no tanque de Betesda, há 38 anos lá, e sem ninguém botar para dentro, e ele continua igual. Mas sabe que está levantando uma geração diferente, que não precisa jogar no meio do tanque, não, que tem o Espírito Santo, o próprio Deus morando dentro de si, que está dizendo assim, filho, ainda que não vier anjo, ainda que não vier ninguém chacoalhar as águas do Espírito, você tem capacidade dentro de você para dizer assim, pega o teu leito e vai para casa. Essa é a geração que Deus está levantando. Então nesse ano, começa a te alimentar. Venha para os cultos, não falta, guarda a palavra, jejua, ora, porque vai chegar dias difíceis. Muitos pastores da mídia estão caindo e vão cair. Coisas difíceis vão acontecer, não é que Deus não perdoa, mas abre o livro, que nem eu preguei domingo passado, expõe a tua nudez por dentro, Davi. E que pena que eles não assistem, para que o povo veja o que você é por dentro. Não adianta você fingir por fora, cantar bonito, viver bonito, botar roupa de rei, se dentro você está como um túmulo caiado, podre. Deus não está olhando por fora. Quem olha por fora é a casa de Jessé, que só vê os filhos bonitos e grandes. Mas Deus olha com os profetas por dentro e diz, Samuel, não te engana com o exterior, porque o meu coração está lá dentro do homem.
E se não tem os Davi na casa, Deus busca lá atrás das malhadas. Deus pega lá atrás e vem trazendo as malhadas para cá. Porque os Davi nas malhadas tocam a harpa. E quando ele toca a harpa, meu filho, levanta esse teclado aí. Levanta um pouquinho mais o teclado aí. O Gui está engessado lá atrás hoje. Acho que o poder de Deus pegou ele. Deus está esperando uma geração diferente. Uma geração que diz assim: eu quero ser diferente. Coloca lá Esdras 7:6. Não consegue colocar? Tá bom. Esdras subiu da Babilônia, e ele era escriba, abre da lei de Moisés, que o Senhor de Israel tinha dado, segundo a mão de Deus, que estava sobre ele. E o rei lhe deu tudo o que ele pedira. Olha só. Esdras tinha preparado o seu coração para buscar e cumprir a lei do Senhor, e para ensinar o povo de Israel os seus estatutos e as suas ordenanças. A Bíblia diz que houve mais ouro e prata e restituição da cidade de Jerusalém, porque os reis de fora foram conhecer a Deus, porque Deus se revelou a eles. Nesse período Deus vai começar a se revelar para muitas pessoas. Muitas nações ou muitos povos de muitas igrejas. Há muito tempo atrás nós chegávamos aqui e dizia, muitas pessoas vieram aqui e disseram: pastor, eu quero ir congregado. Que igreja tu é? Está falando e tal. Irmão, pega uma carta, não convém. A gente quer gente nova, precisava ensinar. A gente tinha um costume que nós queríamos ensinar só as pessoas que nós tínhamos preparado como na primeira leva. Depois o Tiago fez a segunda leva, e a terceira leva não conseguiu mais fazer. Só que hoje mudou, nós não podemos impedir, porque as pessoas estão sofrendo no catolicismo, no meio evangélico, estão sofrendo em tudo que é lugar. E Deus diz que isso aqui é um lugar de refúgio. Tu sabe que quando Davi criou o estatuto em Israel e tomou Jerusalém, Deus disse: faça cidades de refúgio. E Davi não entendeu. Para aquele que matar uma pessoa inocentemente, para que a família não vá lá e mata. Para aquele que muitas vezes por fome roubou e a família não vai lá e pega ele e mata. Para que aquele que adulterou sem querer, esconde ele lá na cidade de refúgio. E aqui Deus está mandando muitas pessoas mortas na fé, adúlteros na fé, mas não para matar, para botar em segurança e restituir. Deus diz que isso aqui é uma cidade de refúgio. Vai vir gente de tudo que é lado, para que as pessoas aqui recebam de Deus o avivamento, recebam de Deus aqui um esconderijo, para que lá fora o mundo não mate eles, para que lá fora o mundo. E por isso que Deus levanta os Davi, Deus levanta os Esdras, os Zacarias, os Ageus, Deus levanta os Zorobabel, Deus levanta uma nação poderosa. Mas eu vou dizer para você, a glória da segunda casa sempre vai ser maior que a primeira. E quando você chegar em casa, você diz: só foi mais um culto. Aí vem o segredo, você vai abrir a porta da casa e você vai botar o pé para dentro e vai dizer: eu profetizo, uma nova casa está aqui na minha casa. Pastor, mas está tudo igual. Não, você não pode olhar com os olhos da fé terrena, mas com os olhos da fé espiritual. Os olhos da fé terrena é aquele que crê, os espiritual é aquele que crê e enxerga antes de acontecer. Me explica. Se eu olhar o Fernando e vou dizer: você crê que ele está aqui? Claro que eu creio, não sou louco, ele está aqui. Eu não preciso ter fé, ele está aqui. Aquilo que eu enxergo eu não preciso de fé, porque eu já enxerguei, eu só aceito. Agora o Fernando vai embora e se esconde lá para trás, mas eu vi ele entrar, eu sei que ele está aqui dentro. E aí alguém me pergunta: o Fernando está aqui dentro? Claro que está, eu creio e tenho fé. Mas onde é que ele está? Eu não sei, porque sair ele não saiu, mas que ele está aqui dentro, ele está. Sabe o que é a fé? E aí você profetiza uma casa, um carro, profetiza que o homem não vai mais te importunar, que a terra é tua, a casa é tua, e que eu liberei uma bênção, e que as coisas vão acontecer, ninguém sabe o que está acontecendo, mas muitos sabem. E então você sai procurando, e já crê que existe. Eu já visualizo uma casa no terreno, já visualizo a minha empresa grande, eu já visualizo as coisas acontecendo, e você visualiza. Mas eu não encontrei o Fernando. Bom, agora eu vou trabalhar, eu vou procurar o Fernando. E aí eu começo em vistoria, né? Josué não enxerga quem roubou lá, mas Josué tem que fazer vistoria. Deus disse: eu não vou te entregar de mão beijada, faça vistoria, bota o povo em vistoria. De repente eu vou vistoriando, não é. E de repente eu digo: aqui está ele. Eu já cria. Eu já materializei. Vem cá, tu é meu, cara. Não adianta. Tu é meu. Já tenho fé suficiente. Eu vou levar para casa a minha bênção. Quando você entra aqui, você tem que crer que Jesus está aqui dentro.
não só no teu coração, porque Jesus disse: aonde tiver 2 ou 3, né? É por isso que Zorobabel também ficou em dúvida. Ele tinha os alicerces, mas não tinha o recurso. E aí Ageu vem e diz: a prata é minha, o ouro é meu. Mas da onde virá? É meu. Se eu te mandei da Babilônia, tu acha que eu vou te deixar perecer? E que tuas mãos, Zorobabel, não vai construir aquilo que você começou a edificar? Agora, também Deus levanta Oséias e diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque rejeitaram o conhecimento, e rejeitarei eles também, para que eles, né, porque o sacerdote diante de mim, visto que esquecesse da lei, e também eu esquecerei dos seus filhos. Deus, Ele sempre levanta alguém para nos confrontar. Meu povo perece por falta de conhecimento. Eu duvido, se você for fiel a Deus, se você orar a Deus, você tem o dever de ser cristão e de ser filho, mas você tem o direito de exigir do teu pai as providências que o filho precisa. Ou melhor dizer, o pai sabe antes mesmo que você pede o que você precisa. Eu não posso chegar na casa do Ari e abrir a porta da casa e chegar na geladeira dele e começar a desfrutar, porque primeiro eu não tenho nem a chave da casa. Segundo lugar, se eu for visita e entrar lá, é uma falta de educação. Não tenho parentesco e não sou filho, a não ser que ele me ofereça algo. Agora chega a Luana, que é filha, e ela quer ir para casa antes. Leva a chave, filha. Será que ela não tem uma chave já? Ela abre a porta e ela está com muita fome, ela vai na geladeira e se serve. E o Ari está lá dentro da casa, só enxerga. Ela não fala nada e o Ari não fala nada, porque é natural, ela é filha. E depois de comer, ela vai lá, liga a televisão, se senta no sofá, bota os pés para cima e desfruta daquilo que o pai tem. Por isso que Cristo, sendo rico, se fez pobre para que nós enriquecemos. Por isso que os fariseus queriam fazer o sábado. Jesus disse: meu pai trabalha até agora e eu também. Deus sempre trabalhou e é um Deus em movimento para que você possa desfrutar daquilo que Ele já tem no mundo espiritual. Aí tem crente, né, como um sapo no dia de enchente, que o sapo procura água na seca, mas no dia de enchente ele quer sair da enchente. Em vez de correr rio abaixo e pegar os melhores lugares, ele pode olhar, no dia de enchente o sapo quer pular fora do rio, né? E hoje Deus está dizendo para você: ô, meu filho, está passando o rio do Espírito, te atira como um sapo no rio. Não fique com o olho seco, procurando se esconder da água. Você não mora na água, você foi feito para o Espírito. Você tem que chegar aqui e queimar. Você tem que chegar aqui e dizer: eu vou me atirar, eu vou conquistar, eu vou pegar. O Deus é meu Pai, eu posso desfrutar. Meu Deus do céu. Quem está com frio aqui? Eu vou ter que jogar água em vocês. Eu dou corrida, eu faço isso, eu faço aquilo, já que vocês não estão queimando. Queima agora, pessoal, em nome de Jesus. Fique de pé, vamos cantar um hino. Mas incendeia o teu coração e diz para Deus que você pode sim desfrutar do melhor. Quem pegou um pingo de água, levanta a mão. Adivinha o que vai acontecer? Você vai vir testemunhar as bênçãos do Senhor abrindo. Viu, filho? Acabou. Acabou. Deus está tirando o vício. Deus está tirando tudo. Deus está tirando tudo que não presta. Deus está começando a alicerçar. Viu, Miguel? Faça a carteira de motorista. Faça a carteira de motorista. E diz: Deus, abre a porta para um carro. E você vai vir de carro nessa igreja como eu. Chega da bicicleta. Chega de sofrer. Cara, eu andava que nem um maluco. Quando eu percebi que eu era filho, eu me atirei na igreja, Miguel. Deus abriu, escancarou. Assim como foi com Zorobabel, filha. Deus quer escancarar as bênçãos financeiras na vida de vocês. Deus quer virar o cativeiro. Deus quer fazer coisa grande. Deus quer providenciar algo grande. E às vezes você olha e não enxerga o recurso. Aí você vai e volta da igreja. Os alicerces da fé estão colocados, mas você não vê a substância para colocar em cima. Meu Deus do céu. Quem está construindo casa para vender aqui? Quem está construindo casa para vender? Duas casas. Nem vão estar prontas, vão estar vendidas. Bota 10% a mais para a igreja. Tem profeta que enxerga o sobrenatural de Deus. Valorize o que você tem.
Você é filho de Deus. Você é o ser mais importante para Deus. Deus para tudo de manhã. Quando você levanta caramela nos olhos, com bafo de onça, que comeu churrasco com alho, Deus diz para os anjos: para tudo. E aí os anjos perguntam assim, o serafim: por quê? Porque o fulano levantou e está me adorando lá. Os anjos não entendem. Os anjos queriam pregar a palavra, mas Deus não deixou. Sabe por quê? Porque Deus incumbiu eu e você, Zorobabel e Josué. E hoje Deus lavou as vestes de muitas pessoas aí, ó. Porque Satanás estava acusando Josué diante do templo, antes da construção das vestes sujas. Então a Bíblia diz que surgiu um rio e lavou as vestes de Josué. Aí vem a terceira visão, a visão da menorá e os candeeiros e os palitos que desciam o óleo. Deus está fazendo uma unção diferente nessa noite. Você crê? Se você crê e quer receber algo de Deus, tira essas cadeiras da frente. Faça algo para Deus que você nunca fez. Diz para Deus que você é aquele que veio aqui na casa do Pai buscar a tua felicidade, buscar a tua cura do vício, buscar a tua cura física, restituição do teu casamento, que tu vai levar a glória do segundo templo para a tua casa. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio.